Este é um programa protegido por direitos autorais da Pronet do Brasil. Uma vez que desenhamos o plano de ação apropriado, quero que conheça o testemunho de 2 casais que puseram em prática o dito plano de ação e que hoje são economicamente independentes. O primeiro testemunho é dos Srs. Aguado Miguel, alto executivo da General Motors Espanha, e Pilar, os maiores clientes, todos, pelo trato, pelo calor, pela recepção, pelo amor que se respira entre vós. Obrigado aos nossos anfitriões que tão bem nos trataram. É óbvio, agradecemos do fundo do coração. E, bom, vamos passar a esta parte da história. Para que entendam um pouco como este negócio, meus amigos, não é exclusivo só de algumas pessoas. Nós vamos partilhar a nossa história, porque fizemos este negócio para que entendam que qualquer um de vocês, seja quem for, venha de onde vier, tenha os conhecimentos que tiver, também pode fazê-lo, porque o importante é o vosso sonho. Como já vos disse, conheci este negócio quando estava num momento de desânimo, bastante abatido, estava descontente comigo mesmo como pessoa, não tinha nascido para isto, não tinha nascido para estar numa situação familiar interna e pessoal, na qual não sentisse essa alegria, essa felicidade que as pessoas têm mesmo de ter. Andava à procura, como muitos de vós andavam, quando vos ofereceram um negócio, mas há muitas pessoas lá fora que não andam à procura. Por isso, é importante que saibamos avaliar quem está ou não à procura de alguma coisa importante na vida. Quando me chegou o contacto dos Estados Unidos, realmente não percebi o significado do negócio. Não percebi aquela informação dos Estados Unidos a dizer-me que era um negócio multinível e que era algo muito importante. Realmente não lhe demos importância. Deixámos de parte o negócio durante 2 ou 3 meses. Quando se repara que na nossa vida nada vai mudar, que não muda nada, mesmo que se procure, na realidade, nessa altura tive propostas de trabalho diferentes, mas se eu era consciente e se era realmente lógico, para que é que queria mais uma oferta de trabalho, se tinha uma muito boa? Ainda que fosse melhor economicamente, era o mesmo. Era começar outra vez. Por isso, rejeitávamos isso também. E chegou a altura em que decidimos que aquilo podia ser, o que nos tinham mandado dos Estados Unidos, podia ser uma solução. Ou seja, não havia outra. Meus senhores, não havia outra solução nesse momento. Não havia mais nenhuma. Então, foi quando decidi pôr-me em contacto com o Luís Costa e com a Cristina, porque na informação que me enviaram dos Estados Unidos, dizia que falasse com eles, que eles podiam informar sobre o negócio que me interessava. E assim foi. O Luís, em novembro de 88, veio a Cádiz e veio a Sevilha e explicou-nos todo o negócio. Eu então, meus amigos, encontrei aquilo que procurava. Reparei que o veículo que me estava a oferecer aquela oportunidade, a oportunidade daquele momento, podia levar-me à liberdade, que era o que eu procurava e que não sabia. Porque, meus amigos, no meu nível de executivo na General Motors, eu pensava que já sabia tudo. Pensava que a vida já poucas coisas tinha para me ensinar. Eu não imaginava que houvesse uma maneira, que existisse uma forma que me levasse à liberdade. Eu não acreditava nisso. Eu pensava que, bom, trabalhas, podes ter um bom ordenado, podes ser um grande executivo, podes viver bem economicamente, mas um negócio... Bem, eu, claro, o que fazia era pensar nos negócios tradicionais, que um negócio que te leva à liberdade, que um negócio que te dê a liberdade e que tempo para gozar, e eu não via isso. Eu via os meus amigos, alguns conhecidos, que tinham negócios tradicionais, e via-os mais abatidos que eu, via-os economicamente pior que eu e trabalhavam mais horas. Por isso, quando vi o conceito que o Luís me explicou, tão perfeito, eu vi outro mundo. Eu vi que era aquilo que procurava. É o mesmo quando, enfim, tu encontras algo imprevisto e dizes, bem, é mesmo isto que eu quero, é isto. E a mim chegou aos 45 anos, não sei porquê, talvez o meu destino estivesse aí, talvez fosse quando eu realmente estava a procurar algo diferente na minha vida. Possivelmente vocês tiveram sorte a chegar aos 20 anos, ou aos 18, ou aos 25, ou aos 30. Reparem a vantagem que têm sobre mim, porque eu quero que vocês gozem mesmo a vida, muito mais do que eu, se quiserem. Começámos a trabalhar, eu, o Luís ajudou-nos, o Luís esteve connosco, esteve ao nosso lado e rapidamente começámos a crescer num negócio, tendo em erros, acreditando muito em nós mesmos e lutando para consegui-lo.
No mês de junho de 89, chegámos a distribuidores diretos e foi então quando eu pensei que o nosso negócio, o negócio da Amway, possivelmente nos viesse abaixo, porque nesse momento mudou a minha situação profissional. Foi quando a General Motors decidiu mandar-me aos Estados Unidos durante 6 ou 7 meses para fazer uns projetos para eles. Tinha que deixar um negócio, tinha que abandoná-lo. O que tinha crescido naqueles 6 ou 7 meses, tinha que o deixar nas mãos da Pilar e realmente tinha feito a parte técnica do negócio. Partiu para os Estados Unidos e ficou a comandante do barco, ao comando do mesmo, e é ela que vos contará como uma história chegou ao bom fim. Para vos contar um bocado a nossa história no negócio, a minha em particular, vou partilhar convosco uma classificação muito fácil e muito famosa que o Kennedy fazia de diferentes tipos de pessoas. Dizia ele que havia uma pessoa que vê como as coisas acontecem, depois há outras pessoas que fazem com que as coisas aconteçam realmente e há outras ainda que se admiram muito com o que aconteceu. Ao começar o negócio, quando o Luís deu o plano ao Miguel, comecei por ser uma daquelas pessoas que só via como aconteciam as coisas. Eu fui mesmo uma dessas pessoas desde o começo do negócio. Não fazia outra coisa, rigorosamente mais nada, porque o Miguel sempre me dizia: olha o que está a acontecer. E olhava, só que não prestava rigorosamente nenhuma atenção. Eu nem sequer tinha fé no negócio, porque não precisava, afinal de contas, não me interessava também. Naquele momento, a fé de que tanto fala o Miguel e de que já o Luís falava também antes, só a tive ele. Tinha fé no negócio, tinha fé na Amway, tinha fé no sistema. O que havia naquela altura era apenas umas cassetezinhas com um elástico. Lembras-te, Loli? E tinha fé, isso sim, tinha fé na linha de patrocínio, que era Luís, só o Luís. Não havia rigorosamente mais ninguém. Depois, claro, tinha fé nos produtos, e por isso lá em casa era o que usávamos. Mas eu acredito, nunca me preocupei em pôr na casa de banho o gel de glicerina e mel. Isso era com ele. O Miguel fazia as encomendas, eles traziam-nas, eu ia à despensa e usava-as simplesmente. Mas era-me completamente indiferente. Naquele momento estava ocupada com outras coisas. Estava a trabalhar, andava a estudar, estava no último ano de um curso e também me ocupava dos meus filhos, claro. Andava muito ocupada com as coisas da escola, com muitas coisas ao mesmo tempo. Aliás, como vos digo, não dei atenção rigorosamente nenhuma ao negócio, mas também não me opus. A fé que o Miguel tinha era tão grande, que eu deixei-me levar e foi assim. Então assisti a seminários. Lembro-me do primeiro em que conhecemos a Loli e o Roberto. Encontrámos em Madrid, num local horrível, fazia um frio incrível. E eles foram desde Málaga e nós desde o Porto de Santa Maria a Madrid, ao primeiro seminário de Espanha. Acho que éramos aí uns 30, mais ou menos, se bem me lembro. Nem podem imaginar, porque não havia oradores. O Luís e a Cristina faziam um esforço incrível para nos traduzir uma cassete de vídeo de Dexter Yeager e de Birdie. Explicavam-nos tintim por tintim como é que poderia ser o negócio. E nós estávamos ali impávidos e serenos como os outros. Umas 30 pessoas a ouvir mais ou menos, mas mais nada. Rigorosamente mais nada. Jantámos, isso lembro-me. Isso sim, essa vez era com jantar. Bom, então fui com o Miguel e com um grupo de pessoas. Conhecemos a Loli e o Roberto, como vos disse. Ia e vinha e mais nada. Ouvia, mas não prestava atenção nenhuma. Tivemos, entretanto, outro seminário, mais tarde, onde participou o Tim Foley. A mim, sim, aquele seminário já me disse qualquer coisinha. Aliás, a personalidade do Tim Foley impressionou-me imenso e deixou uma marca tão profunda que continuava só para o ver. Depois do Tim vieram outros, como o Fernando Olivar e o Paul Stevens. Lembro-me que também ia aos Open, assistia às vezes aos planos, e foi assim que foram passando as coisas, até que um dia o Miguel me disse o seguinte: eu via que 4 mãos semeavam muito mais do que 2, e que 2 cabeças a pensar, a criar e a sonhar, fazem mais do que uma. Por isso decidiu que ia dar-me o plano, e deu-me de facto. Eu já tinha ouvido um plano quando o Luís Costa vinha ao princípio à minha casa, mas lembro-me bem que ele ficava muito aborrecido porque eu servia aperitivos dessas coisas do género. Fazia tudo ao contrário, mas não tinha percebido nada. Foi então que o Miguel me fez compreender o plano e a verdade é que me patrocinou, como já sabem, aliás, porque já o disse várias vezes. O Miguel patrocinou-me visualizando um sonho que tinha há muito tempo, muito profundo no meu coração e que sabia que não ia conseguir
E ele fez-me vê-lo concretamente, fez com que eu saísse do meu coração, puxou para fora e disse: visualiza o que vamos consegui-lo. Se tu me ajudares, se estiveres comigo, estamos juntos, vamos de facto consegui-lo. E foi assim que fui patrocinada no negócio. Já tinha passado algum tempo, mas quando decidi que ia ser uma pessoa que fizesse com que as coisas acontecessem, a General Motors decidiu que não. E aí foi o problema. Isto porque era a empresa que decidia a vida do Miguel e mandaram-no para os Estados Unidos. Então imaginem, veio tudo abaixo. Mas eu não me preocupei muito. Comecei a aprender depressa, rapidamente. Aliás, a decisão já estava tomada há algum tempo. Comecei a ouvir cassetes, comecei a conhecer o plano a fundo e por dentro. Depois decidi que a General Motors não ia arrasar o meu negócio. O sonho era demasiado grande e profundo. Aliás, eu tinha feito um compromisso tão forte, que estava disposta a lutar por ele, nem que tivesse que ser sozinho. Eu estava disposta a fazê-lo, acima de tudo. Naquela fase, imaginem, foi muito complicado para mim, porque a organização estava a alimentar-se do sistema, o que nos ajudou imenso, claro. Lembro-me que organizávamos os Open como podíamos, não posso dizer como, porque afinal de contas a verdade é que era tudo improvisação. Ao chegarmos aos 6%, podíamos dar um Open, era mais ou menos assim. Claro que não estava o Miguel e por isso tínhamos um distribuidor direto já qualificado, o Emílio Montaraz, no Norte, em Santander. O Luís Costa, esse estava em Madrid. Ele dizia que havia que fazer o Open e fazia-se mesmo. Se não houvesse nenhum direto, claro, tinha que ser eu. Para os seminários vinha o Luís. Trazíamos oradores ao Porto de Santa Maria, partilhávamos seminários com o Roberto e a Lola, lembram-se? Por isso, temos muitas coisas juntos, muitas coisas em comum. Eles traziam o grupo de Málaga e vinham ao Porto. E depois nós começámos a ir lá porque já eram mais eles do que nós. Era mais ou menos assim que os seminários se deslocavam de um lado para o outro. As coisas foram passando assim durante todo este tempo. Eu falava com o Miguel com frequência. O Miguel, posso dizer, deu-me sempre todo o apoio que eu precisava. A segurança e também a confiança que ele dá. E dizia-me: tu podes, Pilar, tu realmente vais conseguir. Continua em frente que tudo está bem. Aliás, como já vos disse, tínhamos uma linha com qualificação de distribuidor direto. Estava o Emílio, o Ângelo e depois mais tarde o Joaquim. Mas no mês de outubro eu não sei o que aconteceu, porque, como vos vou explicar, não sei como aconteceram muitas coisas, também é tudo muito complicado. Mas no mês de outubro qualificámos Rubi. Imaginem a alegria que eu tinha. Aliás, devo dizer que me sentia muito bem. Pensava em Rubi, porque rápido seria Pérola. Reconhecia o esforço de toda aquela gente. E estava muito, muito contente, devo confessar. Depois veio a convenção de Villarroiosa. Deu-nos um empurrão grande, um empurrão enorme, posso mesmo dizer. Depois da convenção chegou o Miguel. Nessa altura também tive que vencer uma grande prova. Vejo nos reconhecimentos aos distribuidores que passam pelo palco, sobretudo aquelas mulheres, tanta emoção junta e que dificuldades elas tentam ultrapassar, porque passam realmente e aquilo que elas sentem de facto. Eu quero que lhes deem, para elas, só para elas, um forte aplauso. Assim porque eu, como mulher, não fiz nada disso. Até 3 meses depois de ser distribuidor direto. E olha só o que aconteceu. Este negócio, podem crer, é muito justo. Eu neguei-me a falar porque é uma coisa que, já sabem, é sempre complicado. Passa-se muitos nervos, passa-se muito mal. Eu dizia que não sabia para que era, não encontrava o porquê, a razão deste negócio. Milhares de desculpas, claro, mas ele é realmente muito justo e convidaram-nos a falar. Por isso, quando chegámos ao Panamá, eu tive que pagar um preço, e nem imaginam qual. 4.500 pessoas assim de repente, sem nunca ter dito simplesmente um olá em palco, porque nunca tinha subido a um palco. Imaginem o que senti, imaginem só, foi simplesmente horrível. Na altura disseram-me que tinha sido convidada para o fazer, e foi assim. As coisas são assim, simples. Quando a tua mente recebe o que tens que fazer, tens mesmo de o fazer, aconteça o que acontecer. E quero que isto fique bem gravado em todos vocês. Talvez não tenha chegado ainda à vossa mente. Esta mesma ideia, claro, mas ela um dia há de chegar. Mas permitam que ela entre. Quando ela chegar, permitam que ela entre. Têm mesmo que o fazer. E façam-no, por favor. O negócio merece isso e muito mais, acreditem.
Eu sei que há muitas coisas de que não gostam, sei que pensam que não as conseguem fazer, etc, etc. Simplesmente há mesmo que as fazer. Mas lembrem-se que a perfeição é um caminho muito comprido e não tem fim. O importante é melhorar cada dia mais. E se hoje falas 5 ou 2 minutos, ou mesmo meio segundo, amanhã falarás 2 minutos e farás melhor, certamente. E isso é que é importante. Bom, então, estava eu a dizer, chegou o Miguel e não foi tão agradável como desejávamos. Aconteceram algumas coisas que nos causaram algum desgosto. Uma delas foi a morte da mãe dele. A poucos dias de chegar o Miguel, a sua mãe estava no hospital onde morreu 14 dias depois. Isto foi um grande desgosto para nós. Para ele, porque era a sua mãe, claro, entendem, e para mim, porque era uma sogra. Para mim, a palavra sogra nunca teve aquele sentido negativo, porque eu tive uma sogra maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Gostei tanto dela que para mim era quase uma mãe. Quando recuperámos a estabilidade, o Miguel e eu, depois destes golpes todos complicados, começámos a pensar outra vez no negócio. O Miguel esteve nos Estados Unidos e lá aprendeu uma quantidade de coisas sobre o negócio. Nunca andava desocupado. Ele dava planos, preparava-se, aprendia sempre e cada vez mais coisas. Pois lá estavam muito mais avançados do que nós no sistema e em tudo, claro. Vinha com um entusiasmo enorme, ninguém o parava. Finalmente sentámos um dia e começámos a impor uma meta a nós próprios. Uma meta que seria uma espécie de objetivo a atingir no nosso negócio. Até agora, o Miguel e eu tínhamos trabalhado com um grande sonho e com muito, muito esforço. Não nos preocupava qualquer tipo de esforço. Íamos para a frente, isso é que era importante. Mas não tínhamos imposto uma meta, nem nenhum plano de ação. Decidimos então colocar uma meta, impor uma meta a nós próprios. Ela era imediatamente ser pérola, claro. Isso era o importante. E esmeralda depois, que vem a seguir à pérola, vocês sabem. Isto foi em janeiro e em março qualificámos pérola. Em agosto qualificámos esmeralda. Isto aconteceu porque tínhamos o plano de ação apropriado e por isso o negócio e o sucesso estão à vista. Depois colocámos a meta em diamante e também conseguimos lá chegar na data que tínhamos previsto. Ser diamante fez-nos muito felizes. Não foi tão importante conseguir só o nosso sonho, que era diamante, claro, mas sobretudo conseguir que 6 linhas, ou 7 neste caso, chegassem a conseguir as suas metas com a nossa ajuda e o nosso apoio, e ao nosso lado, claro. Essa é a maior recompensa, ajudar os outros a conseguir o seu sonho, a conseguir o seu sucesso. Isso é que é importante. Se tu realmente vais desejar o sucesso, ou se já o estás a desejar, sonha, compromete-te, segue o modelo do sucesso e aprende das cassetes. Toma uma atitude apropriada e dá a mão à tua linha de patrocínio. Ela estará sempre aí para te ajudar e para ajudar a tua linha na profundidade, com amor, com ética, com profissionalismo. E isso é que é importante. Desfruta do teu sucesso, que o sucesso da tua organização será também o teu sucesso. Nesta altura também, neste tempo, claro, desfrutámos de muitos momentos mágicos. Viajámos a muitos locais. Nós gostamos muito de viajar. A Amway ofereceu-nos esta oportunidade em várias ocasiões e nós também nos oferecemos a nós mesmos porque, afinal de contas, achamos que merecemos. Desfrutamos com o reconhecimento e a qualificação de 5 diamantes que estão na nossa linha e ainda esperamos muitos mais. Vimos crescer os nossos filhos felizes e responsáveis. Encontramos o caminho para conseguir os nossos sonhos e o caminho para sermos melhores como pessoas. Esse caminho estava neste negócio e desfrutámo-lo cada dia. Podemos partilhar com muitas pessoas maravilhosas como vocês, das quais sempre recebemos muito carinho e amizade. Aprendemos que no sucesso está a responsabilidade. Não é com sacrifício, mas sim com alegria, com otimismo, com entusiasmo, como nos ensina, afinal, o modelo do sucesso. Estes foram momentos mágicos, magníficos que nós vivemos. E do fundo do meu coração, como colegas no negócio, eu quero desejar-vos a vocês muita sorte, para sempre. Muito obrigada a todos. Bom, meus amigos, vamos continuar porque o tempo passa. A minha ida aos Estados Unidos, como já vos disse a Pilar, aumentou muito mais o conhecimento do negócio. Aí tivemos a oportunidade de ver realmente a grandeza deste negócio nos Estados Unidos. Lá pude participar em seminários de 4, 5 mil pessoas. Lá pude ver esse dia da livre empresa,
em Charlotte, no norte da Carolina, onde ainda encontrei, ou reencontrei, o Luís Costa e a Cristina, que estavam lá, e que pudemos sonhar novamente, os dois lá em cima, no alto do anfiteatro, onde havia umas 30 mil pessoas, 25 mil, 30 mil, e foi quando pusemos realmente a grande meta de dizer que um dia isso também poderia ser possível aqui em Portugal. Já sucedeu em Espanha, no Palácio Municipal dos Desportos de Madrid, com cerca de 15 mil pessoas, e pronto, e estão também à espera que isso possa suceder para o próximo ano, no mesmo sítio, em Madrid, com cerca de 50 mil pessoas. A meta foi obtida para 1992. O visualizar o sonho, meus amigos, é o que faz andar no caminho, mas há sempre mais qualquer coisa que o sonho. Eu notei, já depois de ser diamante e analisar um pouco a trajetória, o porquê, como o tinha feito, porque me mexi com tanta força e porque carreguei no acelerador a fundo para chegar. Reparei que o sonho não era o suficiente para me mexer e reparei que havia sempre um desafio ao lado do sonho. E eu quero partilhar convosco esses desafios que vivi ao longo do caminho. O primeiro desafio que tive, uma vez que defini o meu sonho, foi demonstrar-me a mim próprio que era capaz de fazer isto. Eu tinha o suficiente valor e coragem para levar por diante este projeto. E era difícil, como vos disse antes, o Luís. Antes, meus amigos, não se via nada do que havia. Éramos, como ele disse, a Cristina, o Luís, a Pilar e eu. Não éramos mais ninguém nesse momento e era muito difícil visualizar o que queríamos. Ver isto que está a acontecer neste momento em Espanha, mas foi um desafio. Esse desafio pessoal, como ele disse. Dilo aos teus filhos, dilo à tua esposa, dilo aos teus amigos que vais consegui-lo. E esse desafio, meus amigos, custou-me muitas frustrações porque houve muitos amigos que me negaram a palavra. Muitas pessoas dizem que somos nós que rejeitamos os amigos, mas é totalmente ao contrário. Eu não sei porquê, são as pessoas que estão ao nosso lado as que são as primeiras a retirar o cumprimento. É curioso. De mim riram-se muitas pessoas. Também me disseram que estava louco. Mas o desafio era demonstrar-me a mim próprio, o primeiro, que era capaz de fazer isso. E esse foi o meu primeiro desafio que acompanhou o meu sonho. Quando vi que o negócio funcionava, que o negócio ia para a frente, veio o segundo desafio. O segundo desafio, meus amigos, foi fazer este negócio, fosse como fosse. E digo isto porque houve momentos em que tivemos que fazer um negócio, como muitos de vós, sem produtos. Não havia produtos. Qual o problema de não haver produtos? Como me disseram, é que não abastecem. Vou desistir, então desisto. E eu continuo. E o desafio, meus senhores, foi fazer um negócio sem produtos. Porque eu sabia que era passageiro, meus amigos. Eu tinha a certeza que Amway tinha que reagir. Amway não acreditava naquilo que estávamos a fazer em Espanha. Amway estava muito longe de nós. Por isso, passámos por todo esse sacrifício. Por essas dificuldades de não ter produtos que nunca chegavam. No entanto, sabíamos que, com certeza, tudo tinha que mudar. E por isso resistimos. Resistimos sem produtos. Resistimos sempre. Porque tinha que mudar. Já se vê o resultado, meus senhores. Já está a mudar. Já se vê que o produto vai chegando melhor. Não sei, nesta zona. Mas, por exemplo, na Andaluzia, no norte, em Madrid, no centro, na Extremadura, o produto vai chegando em 3 ou 4 dias. Como acontecia ao princípio, quando éramos 2. Meus senhores, se eu tivesse pensado seriamente, quando entramos em declínio com a Amway, há ano e meio, eu tinha desistido também. No entanto, eu sabia que mais tarde ou mais cedo tinha que se resolver. Já estamos no caminho da solução. E daqui a pouco tempo será magnífico. O terceiro desafio está a caminho. Somos empresários, já o dissemos esta tarde. Todos temos que colocá-lo como empresários. E o meu terceiro desafio, como qualquer empresa, estamos num contínuo processo de alteração. Meus senhores, temos que mudar. Não podemos dizer, é que se faço isto assim e eu faço durante toda a vida, vai funcionar assim. Não. Na vida nem sempre funciona tudo da mesma maneira. Seguimos um modelo do sucesso, que, como dissemos antes, é um modelo que é flexível e, como o Luís explicou bem, pode ser aplicado em qualquer atividade da nossa vida. Eu vou contar agora como aplico as minhas finanças. Isto também funciona em todos os lados. No entanto, meus amigos, é flexível. Ele dá os caminhos do sucesso que têm que se desenvolver. Não é o mesmo que desenvolver um modelo para deixar de fumar, porque para fazer este negócio há outras formas diferentes. Ou seja, há que desenvolvê-lo, meus senhores. Então, agora estamos na fase de alterar. Temos que mudar. E esse é o meu terceiro desafio. O meu terceiro desafio
é demonstrar a toda a gente que somos os melhores empresários de multinível do mundo, os portugueses. E esse é o meu desafio. O quarto desafio vem inerente com o que vos disse esta tarde a respeito do meu sonho à posteridade. E não parar nunca. Será não parar nunca. Não parar, meus amigos. Isto é uma maçada. Efetivamente, é uma maçada. Depois, interpretem como quiserem. Não importa, porque para interpretar há muita gente para isso. É uma maçada de amor. É um flerte de amor do que se falava nos filmes antigos. É isso mesmo, meus senhores. Como vos disse antes, quando chega a diamante, chega a não saber-se o que fazer do dinheiro. É curioso. Ou seja, entra, ganha-se, e então pega-se no modelo de sucesso e volta-se a aplicá-lo. Então eu, como não sabia o que fazer com o dinheiro, às vezes, o que faço é aplicar o modelo. Por exemplo, tenho que investir o meu dinheiro. Faço uma lista dos bancos onde o vou pôr, depois da lista contacto para avaliar qual deles é o melhor, e depois de contactar e saber quais são os melhores, convido-os para que me proponham o que me vão dar. E então dou preferência ao que me interessa. Quando está em movimento o meu dinheiro, o que faço é verificar o progresso todos os meses. Se vejo que desce, mudo-me. Meus senhores, esta é a lógica. É aplicar um modelo de sucesso em todas as coisas. E é como funciona. Dizia-vos há pouco, e é verdade, realmente, se fizermos um negócio desfrutando do sonho dos outros, entregando tudo o que temos em troca de nada, fazer que outras pessoas consigam os seus sonhos, então é porque nos prendemos para sempre. E já o dinheiro não é importante, meus amigos. O dinheiro já não é importante no negócio. O importante são as pessoas. São as pessoas que acreditam em si, que estão do seu lado e que se apoiam consigo para conseguir o seu sonho. E disso é do que desfrutamos, meus amigos. Posso dizer-vos que este negócio, a Pilar e a mim, e falo por mim, deu-me tantas coisas que nunca houve na vida nada igual. Senti a felicidade tão grande e continuo a senti-la como em miúdo, aliás, nem em miúdo a senti tão grande. Meus senhores, e porque renovou a minha vida completamente, isto é, faz-me entender de alguma forma de que eu ainda sou válido na vida, que posso fazer muito pelos outros. Cheguei a entender como se quer à família, como se quer aos filhos, e como os filhos nos podem querer a nós, mas não há rotina, não há de verdade. Imagino que já tenham ouvido numa cassete, a maravilhosa, que me sucedeu quando estava nos Estados Unidos, num seminário diante de 4.000 pessoas, e lá estavam comigo o meu filho Rafael, que tinha então 12 anos. Quando acabámos, o reconhecimento que me fizeram como Rubinho nos Estados Unidos, isto foi no Norte, em Toledo. As pessoas, meus senhores, aplaudiram e rodeavam-me ao descer. E o meu filho estava por aproximar-se de mim. E aquilo, meus senhores, foi tremendo. Aquele abraço com o meu filho de 12 anos, a chorarmos os dois, foi tremendo, meus senhores. Aquilo é verdadeiramente inesquecível. Aí começaram a ver esse miúdo de 12 anos que os seus pais eram mais qualquer coisa que só seus pais. Que os seus pais eram os líderes. Os seus pais não eram daquelas pessoas que tinham que olhar com medo, mas sim com amor, porque realmente sabiam que estávamos a fazer pelo bem deles e para outras pessoas. E depois, que melhor, ter um filho que te duplique, que nos duplique a nós. Como o nosso Miguel, que depois de acabar o curso, aos 22 anos, disse: pai, eu não trabalho para ninguém na minha vida, eu quero ser diamante. E foi para o México e está agora a qualificar-se como esmeralda aos 24 anos. O segundo ainda não decidiu ser diamante, mas vive como filho de diamantes. Esse sabe o que faz. Mas chegará um momento em que empreenda o seu caminho. Porque o que tenho a certeza é que nós tratamos na forma como nos olhamos, na forma como partilhamos. Toda essa série de coisas, meus senhores, que aconteceram na nossa vida, com os nossos filhos, nunca houve nada que não tivesse dado isso. E não vai haver. Só neste negócio. E isso prende-nos. Criamos, meus senhores, sonhos. Muita gente diz, bom, sonhos materiais. Não exatamente. Há sonhos materiais porque tu e eu merecemos o melhor. Tu e eu estamos aqui para receber o melhor desta vida. Para ser felizes e desfrutar das coisas que tu ganhaste a pulso no trabalho. Mas também há outros sonhos, meus amigos. Sonhos altruístas. Sonhos os quais nós estamos a ajudar a pessoas incapacitadas. A pessoas
que não podem desenvolver coisas na vida porque não têm meios económicos ou físicos para realizá-los. São sonhos altruístas. Estão aí. E estamos com eles, a ajudá-los, para que possam ter um mundo melhor e uma vida melhor. Sonhos de segurança, meus amigos. É o que dá este negócio. Sonhos de segurança para que, quando vemos os estudos e as análises tão alarmantes que temos no nosso país, na nossa economia, nos possamos rir por dentro e digamos: e a mim, o que me interessa, se eu não tenho o meu futuro seguro para sempre? E de alguma maneira, estamos a contribuir, porque temos meios económicos, estamos a contribuir para que o governo reparta, não sei se bem ou mal, uma parte ou grande parte do nosso dinheiro para ajudar outras pessoas, para ajudar o nosso país, que também lhe faz falta. Meus senhores, há sonhos que podem conseguir neste negócio que nos prendam tanto que jamais os deixaremos. Não os deixaremos nunca. Isso não quer dizer que tenhamos que trabalhar como escravos no negócio. Nada disso. Contou-vos a Cristina e o Luís a viagem que fizeram no Enterprise, e eu deixo sempre que o meu patrocinador vai à frente para que me ensine o caminho. Eu vou na semana que vem também a desfrutar dele. A Pilar e eu vamos na terça-feira a Génova apanhar o Enterprise, partilhando com uma série de diamantes, com o Pedro Valdecantos, o Nestor, a Mariló, o Tino e a Mariló, a desfrutar também um pouco dos prazeres da vida. E já sei que é imoral, como se come lá, mas qual é o problema? São 4 dias, mas como estamos num barco e ninguém nos vê, não faz mal. Não damos mau exemplo, não é verdade? E outra coisa, meus amigos, outro dos momentos mágicos, como bem vos dizia, a Pilar, que eu vivi neste negócio, a que deixou uma marca bem profunda na minha vida, foi no momento em que eu deixei a minha empresa. Eu gostava da minha empresa, desfrutava do meu trabalho, era um bom profissional e adorava, no entanto, a minha empresa, meus amigos. Nunca me podia dar a liberdade. Nunca. Por isso, não sei se contei ao Luís, acho que sim, na convenção de abril, estivemos como oradores numa das convenções do Luís. E lá podemos partilhar, podemos desfrutar da presença do amigo Bart Reik, que é um homem, como sabem, professor do IESE, uma pessoa de grande sucesso e um grande conhecedor teórico do que é o multinível. Ele fala dos buracos negros e eu lembro-me quando eu estava a ouvir uma das nossas conferências na convenção e viu esse entusiasmo com o que se desfruta aqui esta tarde. Viu essa gente a aclamar, a gritar emocionada. E ele e eu encontramos-nos na sala ao vivo, estávamos a tomar um café e ele disse-me: Miguel, isto é tremendo, isto é incrível. E disse: mas como é possível? E então ficou pensativo. Olhei para ele e disse, só lhe disse assim: 2 ou 3 anos como máximo. Um sistema motivacional, um sistema profissional não funciona mais tempo numa empresa, porque evidentemente tu não podes oferecer numa empresa a liberdade a ninguém. Não há maneira de oferecer a liberdade a ninguém mesmo. Tu motivas profissionalmente uma pessoa, mas isso dura 1 ou 2 anos, quanto muito, e depois tem de se mudar outra vez o sistema. E então ele entendeu. Entendeu perfeitamente, porque tu, o que podes oferecer? O que é que tu podes oferecer a ti e à tua empresa? Dá-te a liberdade? Nunca. Jamais. Trabalhas em grupo, motivam-te profissionalmente, mas isso, meus amigos, não se pode comparar nunca com a liberdade que se oferece ao sistema dentro deste negócio. É impossível. Por isso funciona aqui, meus senhores. E funcionará sempre, porque estamos a trabalhar e a lutar pela nossa liberdade. Quando me fui embora da minha empresa, aconteceu uma coisa muito curiosa. Aconteceram esses impactos que nos batem cá por dentro. Lembro quando comentei com o meu diretor-geral que me ia embora da empresa no mês de janeiro. Então ele riu-se. Para onde é que vais, Miguel? Tens outro trabalho? Quando é que te vão pagar mais? Não, disse. Não tenho outro trabalho. É que vou deixar isto, vou fazer o meu negócio. Eu sei que ele é americano e ele, evidentemente, conhece Amway, porque nos Estados Unidos a Amway é muito conhecida. Então, quando ele me perguntou qual era o tipo de negócio que eu ia montar, que tipo de negócio eu tinha, pois disse-lhe que era Amway e ele riu-se. E, evidentemente, disse-me: olha, Miguel, pensa, e já falaremos mais para a frente, está bem? Eu disse: olha, Frank, tens 3 meses para meter outra pessoa, 3 meses. E assim ficou o assunto. No fim de março de 91, no dia 30, fui de novo ao gabinete dele. Vimos muitas vezes, mas eu não lhe dizia nada. Fui ao gabinete dele e disse-lhe: Frank, vou-me embora amanhã. Ele ficou pálido. Como? Amanhã vou-me embora. Prepara a minha conta.
Mas Miguel, pensa! Bom, ele no fim reagiu, pediu-me desculpa por ter rido do meu negócio, disse-me que sentia muito e disse-me que, bem, se vais embora, Miguel, para fazer um negócio da Amway, é porque a Amway tem que ser muito mais importante que aquilo que eu conheço. E foi assim. A empresa preparou uma festa muito grande, fizeram uma festa mesmo grande, foram quase todos os empregados, com os quais partilhei durante 11 anos, e bem, houve lanche, bebidas, música, e eram já 9 horas da noite quando tinha que ir-me embora, porque a Pilar não estava lá nesse momento. Despedi-me deles e ao abrir a porta daquele restaurante onde estávamos reunidos, toda a empresa de repente, reparei que havia um grande grupo de distribuidores lá fora à minha espera. Meus senhores, aquilo foi daquelas coisas que põem os cabelos em pé, que nos arrepiam. E eles estavam ali à minha espera, sossegados. Quando toda a gente da empresa olhou para o fundo e viram toda aquela multidão, ficaram um pouco estranhos. O que é que está a acontecer, afinal? E quando passei a breira da porta, gritaram todos: já és livre! Meus senhores, meus amigos, aquilo foi tremendo. Aquela recepção que me fez aquela gente, ou seja, despediam, mas acolhiam-me ao mesmo tempo. Realmente, as pessoas com que tínhamos trabalhado eram pessoas que perdurariam e estaremos com elas toda a vida. Mas não foi só aquilo. Também nos entregaram, e isto já foi em casa, depois fomos todos para casa, levaram-me a casa e lá entregaram-nos uma prenda, à Pilar e a mim. Deram-me uma gaiola de vinho com 2 pombas lá dentro, 2 pombas que tínhamos, que soltaram em liberdade. Lá dentro havia uma mensagem que eu quero partilhar convosco, porque aquilo também deixou uma marca muito profunda dos nossos corações. Uma vez lançadas as pombas em voo, que não voavam, porque resulta que as tinham levado com LOC e estavam todas úmidas e não conseguiam voar, mas lançaram-se e no dia seguinte voaram. A mensagem era tremenda, meus senhores. A mensagem diz: senhores, o que é que querem que eu diga mais? Como é que pensam que não posso estar preso a um negócio? Toda a vida, até morrer. Foi tanto aquilo que nos deu, somos tão felizes, como vos disse antes, o nosso sonho será para sempre. O nosso sonho será continuar a formar diamantes atrás de diamantes, atrás de diamantes e atrás de diamantes, até que todo o mundo seja feliz neste país. Meus amigos, foi um grande prazer estar com todos vós. O tempo passou-se, mas não faz mal. Eu acho que eu, pelo menos, e Pilar, gostámos imenso de estar convosco, mas animámos-vos, exortámos-vos, estendemos a mão a todos os que quiserem para vos dar a nossa ajuda, sem nenhum tipo de problemas. Não são da nossa organização, mas isso não interessa. Estamos aqui para vos dar tudo o que pudermos. Como é óbvio, esta é a vossa linha de patrocínio e tenho que compartilhar com ela, mas tratem-nos e olhem-nos como empresários, mas também como amigos. Gostámos imenso, adorámos e vimos com sucesso. Obrigado a todos, hein? Até breve!